Olá! Hoje falaremos sobre uma nova funcionalidade do TMS chamada Pagadores do Frete. Abordaremos o contexto geral, conceitos iniciais, painel de agendamento coleta, painel de agendamento entrega e programação de carregamento. Contexto geral. Nesta capacitação, falaremos sobre o novo conceito chamado Pagadores de Frete, visando apoiar as transportadoras que atuam em processos de carga fechada, tais como Milk Run. Foi implementada uma funcionalidade que permite identificar os pagadores de frete envolvidos no transporte e, se necessário, alterar informações que impactem no cálculo dos documentos a serem gerados dentro deste mesmo processo. Normalmente, para estes processos, o cálculo do frete é efetuado com base no rateio de valores. Conceitos iniciais. A rotina de pagadores de frete será executada nos seguintes processos: cálculo do frete de coleta dentro ou fora do painel de agendamento, geração de documentos de transporte dentro de uma viagem de entrega dentro do painel de agendamento, geração de documentos de transporte a partir da confirmação de uma programação de carregamento dentro ou fora do painel de agendamento. A seguir, apresentaremos os detalhes de cada um dos processos acima. Pagadores versus painel de agendamento versus cálculo de coleta. Para exemplificar a utilidade da funcionalidade Pagadores de Frete dentro do painel de agendamento, utilizando uma viagem de coleta, podemos citar a situação onde uma transportadora foi acionada por um de seus clientes para a execução de uma coleta com a realização de entregas diretas. Neste cenário, foram incluídas diversas solicitações de coleta, utilizando diferentes critérios de cálculo de coleta. Configuração básica. Contrato de clientes. Para que seja possível simular a funcionalidade da rotina de pagadores de frete na coleta, o cliente devedor, pagador do frete, deve possuir um contrato com serviços de negociação de coleta, sendo um deles utilizando critérios de rateio e o outro sem rateio. No contrato do cliente que utilizamos para fazer esta simulação, foram incluídos os serviços 58, sem critérios de rateio, e 64, com critérios de rateio. Observe que cada um dos serviços está vinculado a uma tabela diferente. Atenção! Como o critério de cálculo de rateio do cliente SP0007 que utilizamos para desenvolver esse teste está configurado como origem, destino, VGE. Portanto, será necessário utilizar o painel de agendamentos para simularmos o processo. Inicialmente, incluímos um agendamento contendo diversos itens. Agendamento 38, com 5 itens. Ao confirmar o agendamento, o sistema gerou as respectivas solicitações de coleta. Para cada um dos itens, variamos os serviços de negociação de cada coleta. As solicitações de coleta 67 e 68 foram vinculadas ao serviço 58, sem critério de rateio, e as solicitações 69, 70 e 71 foram vinculadas ao serviço 64, que possui critério de rateio. Para estas solicitações, utilizando o painel de agendamento, incluímos uma viagem de coleta. Não preenchemos a rota para que o sistema possa gerá-la automaticamente. Preenchemos um veículo e um motorista. Ao salvar a tela inicial da viagem de coleta, a rotina de pagadores de frete analisa as solicitações de coleta contidas naquela viagem e apresenta ao usuário uma tela que contém um resumo dos documentos agrupados por características semelhantes.
podemos observar que, das 5 solicitações de coleta contidas na viagem, o sistema apresentou somente 2 linhas do mesmo pagador, SP0007, pois agrupou as informações pelos critérios de cálculo e rateio. Tabela de frete agrupadas, critérios de cálculo agrupados. No serviço 58 não tem critério de rateio, no serviço 64 tem critério de rateio. Caso todos os documentos estivessem com as mesmas características, a tela de pagadores de frete não teria sido aberta. Todas as informações utilizadas pelo sistema para comparação são apresentadas na tela de pagadores, portanto, o usuário deve analisar todas as colunas. Observe as colunas: taxa adicional por documento, valor de coleta não realizada, tipo de operação, critério de devedor faltante, subcritério de percentual fixo, tipo de quilometragem. Caso o usuário deseje manter as informações descritas na tela de pagadores, basta clicar no confirmar e assim o sistema irá prosseguir com o processo utilizando as informações cadastradas originalmente na solicitação de coleta. Caso o usuário deseje igualar as informações, ele poderá escolher uma outra negociação ou um outro serviço e observar o reflexo que as alterações provocaram nos demais campos. Uma vez confirmada a tela de pagadores com alguma alteração, o sistema automaticamente efetuará a alteração dos respectivos documentos, ou seja, neste exemplo, as solicitações de coleta e agendamento terão os campos de negociação e ou serviço alterados conforme o preenchimento. Neste exemplo, efetuaremos uma alteração no serviço para que ambas as linhas estejam vinculadas ao serviço 64. Após a alteração, a tabela de frete e os demais campos que impactam no cálculo do frete ficarão iguais. Antes da alteração, nós tínhamos o serviço 5864, a tabela RT02, a tabela RT03 e as diferenças de critério de cálculo, sem rateio, com rateio. Após a alteração do serviço 58 para o serviço 64, todos os campos relativos ao cálculo do frete ficaram com as mesmas informações. Após efetuar as alterações na negociação e ou serviço, confirmamos a tela de pagadores e o sistema abre a tela do roteiro, onde o usuário pode preencher a quilometragem entre um ponto e outro. E esta informação é imprescindível, pois, neste exemplo, o cálculo do frete para rateio é baseado em origem, destino, viagem. Ao final da gravação da viagem, ao visualizarmos as solicitações de coleta, verificamos que o sistema atualizou as informações da solicitação de coleta conforme as alterações que efetuamos na tela de pagadores de frete. Observe: antes, serviço 58 e 64 para as solicitações de coleta 67, 68, 69, 70 e 71. Depois da pagadores, as mesmas solicitações de coleta 67, 68, 69, 70 e 71 passaram a ficar todas com o serviço 64. Ao fechar a viagem, ocorre o primeiro cálculo da coleta. Visualizando a solicitação de coleta 68, que originalmente estava vinculada a um serviço sem critério de rateio, podemos constatar que o sistema efetuou o cálculo considerando os critérios de rateio através do componente taxa CTRC. Taxa CTRC, critério de rateio, 20% para este documento. Conclusão: através da rotina de pagadores de frete,
o operador teve a possibilidade de analisar os serviços a serem prestados dentro do mesmo processo e decidir, durante a geração da viagem de coleta, se deveria ou não alterar as negociações e/ou serviços, a fim de que a cobrança dos serviços fosse executada conforme o serviço prestado. Importante: no momento da elaboração deste vídeo, a tela de pagadores de frete, quando executada dentro da viagem de coleta, dentro ou fora do painel, foi programada para abrir somente se existirem documentos do mesmo pagador, sendo que alguns documentos foram vinculados a serviços que utilizam critérios de rateio e outros não, exemplo que acabamos de simular, ou então, quando existirem documentos utilizando critérios de rateios diferentes. De diversos pagadores, envolvendo critérios de rateio. Neste exemplo, temos do mesmo pagador, 2 critérios de cálculo. De diversos pagadores, 2 critérios de cálculo. A tela de pagadores também será chamada quando gerarmos a viagem de coleta fora do painel de agendamento e possui as mesmas características, ou seja, a tela de pagadores será apresentada da mesma forma e ocorrerá a mesma possibilidade de alteração do código da negociação e serviço para que os demais campos fiquem igualados. Passaremos agora para um novo cenário, utilizando a funcionalidade de pagadores do frete. Pagadores do frete versus painel de agendamento versus geração de documentos de transporte. Para exemplificar a utilidade da funcionalidade de pagadores de frete dentro do painel de agendamento, gerando documentos de transporte através de uma viagem de entrega, podemos citar uma situação onde a transportadora vai executar entregas de diversos clientes pagadores, compartilhando o mesmo veículo, mas cobrando de cada um dos pagadores como se o veículo fosse exclusivo. Configuração básica. Para que seja possível simular a funcionalidade da rotina de pagadores de frete na entrega, o cliente devedor ou pagador do frete deve possuir um contrato com serviços de negociação de entrega que utilizem critérios de rateio. Inicialmente, via painel de agendamento, incluímos 2 agendamentos, sendo cada um deles para um cliente diferente. Para ambos os clientes, foram preenchidos os serviços de coleta e de entrega. Temos 2 clientes, SP0015 e SP0017. Incluímos a viagem de coleta, fizemos todo o processo, lançando a ocorrência de encerra processo e encerramos a viagem. Em seguida, marcamos todos os itens dos 2 agendamentos e clicamos para incluir uma viagem de entrega. Preenchemos o código do veículo e o código do motorista. Ao confirmar a gravação da viagem, sem digitar as notas fiscais vinculadas às solicitações de coleta, o sistema analisou os pagadores da viagem e, como identificou que haviam vários pagadores com critérios de rateios diferentes, abriu a tela de pagadores de frete. Neste momento, o usuário também pode alterar os serviços de negociação para igualar os critérios de rateio. Caso o usuário não deseje alterar as informações, basta clicar na opção Confirmar. Atenção! No processo de geração de documentos de transporte, através da viagem de entrega criada dentro do painel de agendamento, a tela de pagadores de frete não permite alterar o código da negociação, pois ele já foi utilizado nas solicitações de coleta que já participaram da viagem de coleta e que serão utilizadas como vínculo no momento da entrada de documentos do cliente. Em seguida, o sistema abre a tela do roteiro da viagem,
para que o usuário possa analisar a ordem da execução dos serviços e, quando necessário, realizar alterações. Nesta tela, é possível identificar a quilometragem desta viagem e utilizar esta informação, por exemplo, nos critérios de rateio baseados em origem, destino, viagem. Ao confirmar a tela do roteiro da viagem, o sistema vai direcionar o usuário para a digitação dos dados de cada uma das notas fiscais de cada uma das solicitações de coleta. Inicialmente, o sistema apresenta uma mensagem de alerta informando ao cliente e o serviço que será gatilhado na abertura automática dos lotes. Por exemplo, existem notas do cliente Campineira de Ferro, negociação padrão, serviço de negociação de rateio ponto a ponto maior peso, que ainda não foram digitadas. Ao fechar a tela de alerta, será aberta a rotina de entrada de documento de cliente, com a maioria dos campos preenchidos, faltando digitar apenas as informações que não são cadastradas no agendamento, como, por exemplo, o número da nota, a série e a data da emissão da nota fiscal. Observe que os campos da negociação e serviço já vêm preenchidos conforme a tela de pagadores. Negociação e serviço. Dados da nota a serem preenchidos pelo usuário, documento do cliente, série do cliente e data da emissão. Ao final da digitação das notas, o sistema inicia o cálculo do frete e, ao término, carrega os documentos na viagem. Eram 3 solicitações de coleta, foram gerados 3 lotes e, portanto, 3 documentos de transporte. Conclusão. Através da rotina de pagadores de frete, o operador teve a possibilidade de analisar os serviços a serem prestados dentro do mesmo processo e decidir, durante a geração da viagem de entrega, se deveria ou não alterar os serviços a fim de que as respectivas cobranças fossem efetuadas conforme o serviço prestado. Passaremos agora para um novo cenário utilizando a funcionalidade de pagadores do frete. Pagadores versus programação de carregamento. Na rotina de programação de carregamento, o sistema também efetua análises nos documentos e chama a rotina de pagadores do frete sempre que, para a mesma viagem, existirem diversos pagadores e, para eles, documentos com diversas negociações e serviços envolvendo critérios de rateio. Para exemplificar, acessaremos a rotina de programação de carregamento, selecionando apenas os documentos cujo serviço de transporte seja coleta. Rotina programação de carregamento, os filtros iniciais, serviço de transporte, somente coleta. O sistema monta a tela de programação de carregamento com os documentos e veículos disponíveis. Documentos e veículos. Marcamos todos os documentos e selecionamos o veículo AGR 0014. Salvamos a programação de carregamento. Número 3. Ao efetivar a programação de carregamento, o sistema abre a tela de pagadores, listando os diversos pagadores que constam naquela programação e apresentando as diferenças entre eles. O usuário poderá alterar o código da negociação e/ou o serviço a fim de equalizar as informações de cálculo entre todos os documentos. Uma vez confirmada a tela de pagadores, o sistema abre a tela de roteiros. Roteiros e estados de passagem. Ao confirmar a tela de roteiros, o sistema efetiva a programação, gerando uma viagem de entrega. Conclusão. Através da rotina de pagadores de frete, utilizando a rotina de programação de carregamento, o usuário tem a possibilidade de interagir com as informações
e efetuar as modificações necessárias para que a execução dos serviços seja feita conforme o combinado com o cliente. Faremos agora uma simulação da tela de pagadores utilizando o TMS Proteus. Acessamos o módulo do TMS, Saque, Painel de Agendamento. O sistema traz os filtros, preenchemos apenas a data de hoje. Incluímos um agendamento, vamos marcar todos os itens. Atualizamos a tela. Na aba Agendamento, é possível visualizar o agendamento contendo 5 itens para o mesmo remetente, destinatários variados e negociação 3, serviço de coleta 58 e 64, conforme a solicitação de coleta. Na aba de viagem, clicamos em Incluir, com os agendamentos marcados, selecionamos o tipo de viagem coleta rodoviária e o sistema abre a tela da viagem com os documentos carregados. Sem preenchermos a rota, vamos preencher o veículo, confirmar a tela do veículo e ao confirmar a tela principal da viagem, o sistema abre a tela de pagadores do frete, informando que, dentro desta mesma viagem, existem 2 negociações para o mesmo cliente e elas têm critérios de cálculo diferente. Por exemplo, nesta linha não existe critério de rateio para a tabela RT02. Nesta linha existe critério de rateio para a tabela RT03. Existe uma série de outros campos que também serão analisados junto com a tela de pagadores. Caso o usuário entenda que todos os documentos desta viagem devem fazer parte deste mesmo rateio, basta que ele altere o serviço para 64. Desta forma, todas as solicitações de coleta desta viagem serão calculadas dentro do mesmo critério. Ao confirmarmos essa tela, o sistema busca a tela de roteiro da viagem, que foi explicado numa outra capacitação. Vamos apenas confirmar. E o sistema efetuará a gravação da viagem. Neste caso, ocorreu apenas um bloqueio de RRE que vamos liberar. E assim, a viagem de coleta foi criada para este processo. Vamos observar no agendamento que, ao visualizá-lo, o sistema já alterou automaticamente o serviço de coleta conforme o que preenchemos na tela de pagadores. E assim, exemplificamos a tela de pagadores no uso da viagem de coleta dentro do painel de agendamento. Apresentaremos agora a tela de pagadores utilizando o painel de agendamento e a viagem de entrega. Preenchemos os filtros, selecionamos os agendamentos que farão parte dessa viagem, 47 e 48, sendo de clientes diferentes. Atualizamos aqui a tela com o F5. A viagem de coleta já foi realizada e ela já está encerrada. Todas as solicitações de coleta receberam uma ocorrência de coleta realizada.
E agora incluiremos uma viagem de entrega. Nesta viagem de entrega, nós ainda não digitamos as notas fiscais, portanto, os documentos de transporte não estão gerados. Podemos não selecionar a rota, temos que preencher o veículo e o motorista. O veículo foi preenchido manualmente e o motorista foi gatilhado. Ao salvar a tela do motorista, o sistema volta para a tela de viagem e se clicarmos em salvar, o sistema abrirá a tela de pagadores para que possamos efetuar as alterações necessárias para equalizar ou não as informações dessa tela. Uma vez alteradas as informações, o sistema refletirá nos documentos. E assim, finalizamos a apresentação da viagem de entrega e a tela de pagadores. Apresentaremos agora a tela de pagadores dentro da rotina de programação de carregamento. Acessamos o módulo TMS, Viagens, Rodoviário Entrega, Programação de Carregamento. Vamos incluir uma nova programação, preenchendo os filtros. O sistema abre a tela com os documentos disponíveis. Podemos marcar os documentos, selecionar o veículo e confirmar. A programação foi gerada, basta agora efetivar a programação para que o sistema analise os documentos e identifique a necessidade ou a oportunidade de deixar todos os critérios de cálculo de forma igual. E assim, finalizamos a apresentação do módulo do TMS nas 3 funcionalidades: painel de agendamento viagem de coleta, painel de agendamento viagem de entrega e programação de carregamento. Nesta capacitação, falamos sobre as características da funcionalidade chamada pagadores de frete. Obrigada!